Boa noite. Eu sou a Rosa Scarlett. Estamos aqui para mais um encontro, né, da nossa série de vídeo do projeto Contos de Famílias, Cultura e Informação. Esse projeto ocorre com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar da Lei de Inclusão Brasileira. E nós hoje temos a participação da nossa colega André Pequeno. Eu sou escritora, sou assistente social e, por conta da minha experiência, eu pude escrever esse livro. Eu estou travada, né? Eu estou travada. Alguém pode me dar um alô aí, gente? Pelo que eu vi, eu travei. Só agora eu travei, vi que eu travei. Eu vou tentar entrar pelo computador. Hoje estamos com dificuldades técnicas. Eu acho que eu vou sair. Vamos ver se eu apareço. Ah, agora sim. Voltamos. Eu vou, de qualquer forma, tentar deixar a coisa mais ou menos aqui. Boa noite. Hoje a gente está com chuva aqui no Rio de Janeiro, então a internet não está tão boa para mim. E aí eu caí, tentei celular, estou aqui entre celular e computador e a gente vai conseguir. Para quem não me conhece, eu sou a Rosa Scarlett, escritora, assistente social, autora do livro Nas Tramas das Famílias, e a gente está fazendo uma série de vídeos, Contos de Famílias, Cultura e Informação. É um projeto que vem acontecendo com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A cada episódio, a gente lê um conto desse livro e chama alguma profissional muito experiente. Eu estou muito feliz que a gente tenha a participação de uma colega querida nossa, Andréia Pequeno, que vem fazendo um trabalho muito bacana, não só na área de curatela, mas também de estudar a lei de inclusão brasileira, explicar para a gente, trazer reflexões. E hoje o nosso conto tem a ver com essa questão, né? Porque muitas pessoas buscam a justiça por situações de precisar interditar alguém, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre quem precisa realmente ser interditado ou não. Então, vou chamar para se apresentar a nossa amiga Andréa Pequeno.
Olá, boa noite, Rosa. Boa noite a quem está aqui conosco hoje, nesse momento, né? E um olá para quem estará conosco daqui adiante, já que vai ficar tudo gravado e disponível, né? Bom, eu sou Andréa Pequeno, vou me autodescrever aqui um pouco, né? Já tenho meio século, cabelos curtos, grisalhos, estou usando uma blusa colorida, estampada branca em amarronzado, né? Uso óculos, sou branca, um brinquinho pequeno, e acho que é isso aí. Atrás de mim tem uma parede creme, né? Então, para dar um pouquinho a noção aí de com quem as pessoas estão falando, né? Quero agradecer muito esse convite, de estar aqui com você, né, podendo participar desse projeto, que eu achei assim, muito interessante, parabenizar pelo projeto, pela iniciativa do livro, né, acho que é uma ousadia a escrita do livro, e esse projeto também, né, uma ousadia com tantas atribuições que a gente tem no dia a dia, né, e você construir essa iniciativa é muito legal, porque também é um outro caminho, uma outra forma de dar visibilidade ao trabalho do serviço social, né, então, obrigada por poder participar disso, né, e hoje estou aqui para dar a minha contribuição nesse projeto, que tem, né, esse debate sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que está entre nós desde 2015, e o serviço social tem uma relação com essa legislação, aqui no Judiciário, em especial em razão das matérias da curatela, né, que é um tema com o qual eu tive aproximação ali em torno de 2005, e aí até hoje, né, já tem assim alguns anos de acúmulo, né, pensando um pouco, estudando e atendendo pessoas envolvidas aí nesse desafiador debate, né, que é a curatela, que tem histórias, às vezes até bem difíceis, muito tristes, inadequadas, mas em alguns outros momentos é um instituto que é necessário de ser usado, né, por nós, para ajudar a resolver situações. Então, eu estou aqui disponível para compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi e somar aí nesse projeto, nessa construção coletiva. Entendeu? A gente vê que a Andrea já entrou com uma fala inclusiva, né? Eu estou aqui agora pensando, meu Deus, ainda não fiz isso de me descrever, porque eu tenho visto isso em alguns vídeos e não me toquei. A gente tem que se descrever porque tem que pensar, não é? Que nem todo mundo nos vê, às vezes a pessoa somente nos ouve. Então, peço desculpa por não ter feito isso e agora vou fazer. Eu sou negra, estou usando trancinhas, uso óculos, estou com uma blusa azul de frio, que está um pouquinho frio aqui no Rio. Atrás de mim tem uma estante com vários livros, estou na minha casa e, enfim, acho que foi. Agora eu vou ver se eu sempre lembro de fazer essa descrição, porque é muito importante, né? Eu vou ler o livro, o conto, né? Hoje a gente vai ler o conto em perfeito juízo e logo depois eu já passo para a Andréia para ela poder fazer os comentários. A inclusão é na prática mesmo, né? E eu é que agradeço você estar aqui, Andréia. Em perfeito juízo. Isaac era o filho mais novo da família. Ele adorava jornais. E com as grossas lentes de seus óculos, parecia ver tudo o que acontecia em casa. Filho dos professores Juvenal e Francisca, o menino gostava de estudar e via as coisas com profundidade. Ele passava de um cômodo para o outro, sempre com algum livro na mão, e ia comentando tudo, conforme sua observação. Ele via a irmã mexendo na carteira do pai e dizia: eu entendo o sofrimento dos povos que escolhem as próprias armas buscando a sobrevivência. Por vezes, a namorada do irmão telefonava e ele mandava Isaac dizer que não estava em casa. O caçula obedecia, dizendo:
Eu deveria falar com muita satisfação que meu irmão não está, mas assim como as invenções da humanidade possibilitam ampliar o que é captado pelos sentidos, posso te dizer que a percepção humana é facilmente enganada. A moça nunca descobriu a mentira do namorado, porque ficava sem paciência e acabava desligando o telefone antes que Isaac conseguisse concluir. Muitas vezes, Isaac falava coisas que não eram compreendidas pela maior parte da família. Era o que acontecia quando ele atendia ao celular do pai e falava: Papai, um terrível engano pode abater nossa família. O pai corria para pegar o celular e, muito sem graça, dizia que era mais uma pessoa querendo vender uma coisa. O fato é que o pai, quando perguntado, nunca dizia qual era o produto, nem o nome da vendedora. Isaac parecia estar em muitos lugares ao mesmo tempo, pois com muita rapidez falava sobre o vizinho, a empregada e do cocô do cachorro. Como o bicho era da mãe, ele tentava ser gentil. Mamãe, a senhora deveria ir lá fora sentir o agradável cheiro das flores. As observações de Isaac geravam brigas, mas às vezes alguém conseguia rir com alguma delas. A empregada, que era a melhor ouvinte da casa, volta e meia era pega sentada com o semblante de quem estava descansando. E quando Francisca perguntava o que ela estava fazendo, a senhora respondia: Estou ouvindo Isaac. A mãe, sem coragem de interromper e sem saber o que fazer, acabava enfrentando a grande pia de louça suja no lugar da empregada. A família ia vivendo e aprendendo a conviver com Isaac. Embora alguns momentos fossem difíceis, como discussões e até ameaças na vizinhança. Como no dia em que, tentando ser colaborativo, falou para um funcionário da empresa de iluminação sobre uma ligação clandestina na casa do vizinho. Naquele dia, ele teve que se exercitar correndo de um homem raivoso, e o pai teve que dar um dinheiro para que tudo fosse esquecido. Francisca preferia que o filho não saísse de casa, e o pai temia pelo futuro do caçula. Um dia, os pais morreriam, e como ficaria a situação de Isaac? Foi pensando nisso que um dia Francisca falou da interdição. O filho ouviu e logo se mostrou solícito. Vou adorar falar sobre tudo que sei. O pai tossiu e perguntou: como assim? Falarei, pois a justiça é o lugar no qual se fala a verdade. O pai, que estava lendo, ajeitou os óculos no rosto e falou: esse menino está em perfeito juízo. E agora eu deixo os comentários para a nossa amiga. Esse conto, ele é muito interessante, né? Muito provocativo. Mas eu acho que ele traz, assim, uma dura realidade, né? Do quanto é difícil para nós lidarmos com o que é diferente, né? Sobretudo quando a gente está falando de pessoas que funcionam, né, de modo diferente daquilo que foi socialmente padronizado, né? Certamente o cotidiano, o dia a dia com Isaac é um desafio e é também uma exaustão, né? Porque é tudo muito fora, né? Muito fora da caixinha, muito fora do padrão. E, infelizmente, na nossa realidade brasileira, a gente não tem suportes institucionais e nem de políticas públicas para que essas famílias, né, possam ter uma orientação, ter um suporte, ter uma assistência de como lidar com essas diferenças que, eventualmente, algum filho vem apresentar, né?
Se a gente for fazer a história, a gente vai encontrar no Brasil a história da educação especial, a gente vai encontrar a história do atendimento a pessoas com transtorno mental, mas todas essas histórias vão ter uma característica que é a fragilidade, né, de equipamentos, de serviços e de orientações consolidadas e consistentes para a população. Eu acho que isso é uma marca, eu diria que é quase uma cicatriz, né, que nós temos na nossa história, apesar de estarmos aqui hoje em 2022. Né? Em perfeito juízo, não vai falar de diagnóstico de ninguém, né, mas vai falar de uma outra forma de estar no mundo, de uma outra forma de lidar com o dia a dia, de lidar com as questões que vão aparecendo. E que é difícil para Isaac, com certeza é difícil para Isaac, mas também é difícil para os seus familiares, né? Quando vem aí a passagem de que o pai vai, né, usar o telefone como uma estratégia, ele usa o telefone como uma estratégia para fugir, né, daquele filho. A gente tende a entender isso de uma forma assim, pelo tom da perversidade, né? Pelo tom do abandono, pelo tom da falta de compromisso, mas acho que a gente precisa também dar uma atenção maior a uma outra dimensão, né? Que é do não saber como lidar com essa parcela da população, né? Que é não saber e não ter a quem recorrer, né? Para pensar como é que a gente lida com isso. Como é que a gente lida com uma criança autista? Porque geralmente as pessoas projetam, né, filhos idealizados, que vão estar maravilhosamente bem de saúde, vão ter o desenvolvimento espetacular. Né? Ninguém projeta para si crianças, né, e filhos até em qualquer idade, né, porque certas situações podem acontecer a qualquer tempo da vida. A gente não projeta nada com dificuldade, né? Mas o fato é que muitos são as crianças e adolescentes e adultos que vão apresentar uma forma diferenciada de estar no mundo, e seus pais e suas mães, via de regra, não sabem como lidar. E vai procurar suporte, vai procurar recurso aonde? Em qual lugar? Né? Acho que essa é uma questão, assim, para mim, ainda hoje, muito importante, apesar de todo o avanço, né, que a gente já teve, especialmente do ponto de vista da legislação. Hoje o Brasil tem uma legislação muito avançada, voltada para a pessoa com deficiência, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é aprovado em 2015, entra em vigor em 2016, e vai ter lá o rol de garantias de direitos dessa parcela populacional que hoje no Brasil gira em torno de 10% da população. Mas então tá lá, as pessoas têm direito a uma educação inclusiva, né? As pessoas têm o direito de serem tratadas igualmente, elas têm o direito à acessibilidade, a ingressar no mercado de trabalho, a estabelecer relações afetivas, a casar, a ter filhos. Então, essa legislação, acompanhando, né, um debate internacional que tem seu ápice na conferência, na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, é um texto maravilhoso de garantias de direitos. Mas como é que isso se materializa no cotidiano? Se é que se materializa no cotidiano. Me parece que um dos maiores desafios que o Brasil tem hoje não é mais fazer leis avançadas e garantidoras de direitos, né? Mas é sim dar materialidade a essa legislação para que ela deixe de ser, né, ou não se torne letra morta. Então, veja, no plano da educação, as pessoas têm direito a uma educação especial, está previsto, inclusive, que na sala de aula as pessoas possam ter
uma espécie de acompanhante, né, de um suporte educacional de uma pessoa. Isso não tem materialidade via de regra, né? Então, você tem um direito legalmente anunciado, mas que, de fato, as pessoas quase não conseguem acessar. Você tem direito à livre circulação pela cidade, está na lei. Mas como é que você, cadeirante, circula numa cidade cheia de buracos, que a calçada não está adaptada, né? Que o ônibus não é adaptado para receber um cadeirante, quando o ônibus é adaptado, às vezes o motorista não sabe como operar aquele equipamento. Então, o Brasil ainda precisa avançar muito para, de fato, se constituir como uma sociedade que oferece efetivamente condições iguais, né? Para aqueles que são desiguais, né? E ainda que a gente pense, né, e valorize a importância da lei brasileira de inclusão, com todo o seu aparato, né, com essa nova definição que essa lei traz, e que isso é muito importante, e que isso tem repercussão para nós, no nosso trabalho aqui no serviço social do judiciário, né, acho que isso precisa mesmo ser destacado, essa nova concepção de pessoa com deficiência que a legislação vai trazer, talvez esse seja o principal diferencial desse novo aparato legislativo, né, que é tirar a avaliação dessas pessoas do campo da medicina diagnóstica, né, e trazer isso para uma concepção mais ampliada, na qual outros elementos sobre as condições existenciais precisam ser, né, também consideradas para você fechar essa classificação de ser pessoa com deficiência ou não. Isso é muito importante, né? Porque isso não só tira a exclusividade da medicina e do diagnóstico para dizer se um sujeito é ou não é deficiente, e convoca a avaliação de outras esferas, né, de outras especialidades do saber, para também dizer a respeito da condição daquele sujeito, né, mas também essa avaliação mais ampliada, ela também vai dialogando, né, numa perspectiva cultural, sobre como nós concebemos e lidamos com a questão da deficiência, né. Essa nova forma de avaliação, ela vai ter repercussão importante, por exemplo, no acesso a alguns benefícios, sobretudo o benefício da prestação continuada, e não é à toa que nos últimos anos a gente tem vivido um embate importante desses processos avaliativos no cenário do INSS, né? Com propostas, inclusive, de exclusão, né, de eliminação mesmo do serviço social, do INSS. Os peritos médicos hoje não fazem mais parte do INSS, né? Eles foram elevados a uma categoria autônoma que hoje está dentro do Ministério da Educação, Ministério da Economia, e que tem, né, uma disputa que também é uma disputa de poder, né? A quem cabe dizer sobre a avaliação daqueles sujeitos. Isso não é só uma questão burocrática, né? Isso é uma questão que tem diferentes dimensões. Você tem aí desde um confronto, né, entre as esferas de saber, porque na caminhada de avaliações no campo da deficiência, a medicina sempre foi hegemônica, né, soberana, em especial merece destaque o poder que a medicina, no seu recorte da psiquiatria, conquistou, né? E isso hoje está tudo sendo questionado e colocado em xeque, à medida em que essa legislação vem afirmar, né, que outras especialidades do saber também têm o que dizer a respeito das avaliações da deficiência, né? Tem o que dizer porque também acumulam saber, né? E podem constituir avaliações que são para além de um diagnóstico.
Mas não se trata também de desprezar o diagnóstico, não, né? Acho que a proposta é construir uma avaliação o mais ampliada possível, né, sobre a condição existencial daquela pessoa. Então, você vai ter uma pessoa, você pode ter duas pessoas cadeirantes, né, e a depender das condições existenciais, né, das condições em que essa pessoa vive, uma pode estar muito bem e a outra nem tanto. Vamos pensar aquele sujeito que fez o papel no filme de Super-Homem, que depois ele, né, vai ter uma caminhada bem difícil na vida, né, vai ser tetraplégico, mas ele consegue acessar um conjunto de equipamentos tão modernos, né, tudo tão evoluído, que ele consegue circular, né, ele consegue se comunicar. Vamos pensar aqui na nossa realidade brasileira, quantas pessoas têm direito a isso, conseguem acessar isso, né? Então, a medicina, o conhecimento científico, a indústria farmacêutica, tudo isso tem muita evolução, mas para quais pessoas, de fato, isso tudo que foi inventado e criado pela espécie humana é acessado, né, por outros também dessa espécie humana. Então, assim, a gente não está falando de uma simples mudança na lei, a gente está falando de diversos embates que estão postos nas mudanças normativas que a lei brasileira de inclusão vem trazer, né? Que começa com esse novo modelo de definição de quem é, de fato, a pessoa com deficiência, né, e vai passando por tudo aquilo que essa lei vai dizer a respeito do que essas pessoas podem, de fato, acessar e que, historicamente, tem sido negado a elas, né, simplesmente porque elas, um dia na vida, receberam um diagnóstico X. E ainda tem, né, a questão de que, historicamente, também no Brasil, determinados diagnósticos, né, foram casados, pode-se assim dizer, com o Instituto da Curatela, né, que também é um instituto que sofre alterações bastante importantes com esse novo desenho legislativo. A história da Curatela, enquanto instituto jurídico, é uma história muito antiga, né? É uma história que remonta ao período histórico antes de Cristo e que nasce com um propósito único de defender patrimônio. É para isso que a Curatela vai nascer, e ela se perpetua, né, com essa perspectiva por muitas décadas, carente de uma preocupação com o sujeito que era curatelado, porque a preocupação era exclusivamente proteger o patrimônio que estava vinculado ao sujeito curatelado, para que ele não destruísse esse patrimônio, né, para que a família não ficasse prejudicada. E em nome de diagnósticos e de decisões de curatela, muitos permaneceram quase que a vida inteira, alguns até a vida inteira, né, enclausurados em instituições, como sujeitos que não podiam acessar mais do que aquilo, né? Os hospitais psiquiátricos são um exemplo muito importante disso, mas junto com os hospitais psiquiátricos, a gente também teve instituições que, vamos dizer, acolheram, né, pessoas com retardo mental, né? Você teve instituições também voltadas para pessoas cegas, voltadas para pessoas surdas, né? Você imagina que no Brasil, ainda em 1800, mais ou menos 1850, você constrói na cidade do Rio de Janeiro uma unidade
para pessoas surdas, né? Uma unidade que o recorte, embora fosse educacional, mas você imagina você recolher crianças surdas do Brasil inteiro para botar nessa instituição, para que elas pudessem estudar e aprender um trabalho, alguma coisa para fazer para ganhar a vida. E como é que ficam as relações familiares dessas pessoas? Você imagina lá, 1870, uma criança que vem de São Paulo para ficar no Rio de Janeiro. Aquela relação familiar dela é abortada ali naquele momento, né? Porque ela vai passar a viver em clausura dentro daquela instituição, ainda que em nome do seu melhor desenvolvimento, porque essa era também a justificativa, né? As famílias não tinham como lidar com aqueles sujeitos. Então, esses espaços institucionais, que foram muitos, a maioria deles criados, né, em nome de um atendimento mais adequado, de um atendimento mais digno, também foram, na verdade, construções históricas violadoras de muitos direitos, né, que impediram o exercício de relações afetivas, né, o desabrochar de muitas potencialidades, e impuseram, na verdade, uma vida em segregação, uma vida em clausura para essa parcela da população, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão também vai vir buscando romper com isso, ao dizer que essas pessoas precisam ser tratadas em pé de igualdade com todas as outras, né? E elas têm o direito à livre circulação pela cidade, elas têm o direito de casar, de ter filhos, né? De estar na vida, apesar das suas condições diferenciadas. E quando a gente pensa a realidade do Instituto da Curatela, né, todo esse enunciado na legislação precisa também ser incorporado na dinâmica da curatela, né? Interessante ver que no conto, né, Em Perfeito Juízo, ao mesmo tempo que aparece a dificuldade do pai e da mãe, né, de ouvir e de compreender o Isaac, e é interessante observar a figura, né, o papel que a empregada cumpre aí, né, como se fosse a única que conseguisse ainda dar alguma atenção, né, para o Isaac, algum nível de compreensão, mas assim, aparece ao final uma preocupação da mãe, né, como vai ficar o seu filho quando ela não estiver ali. E quando você pensa que a curatela aparece como medida, né, alternativa, salvaguarda para um cuidado diante da ausência de pai e mãe, eu acho que isso é muito significativo, né? Porque isso também diz para a gente, assim, do quanto que a gente não construiu uma política de cuidado para essa parcela da população. Porque a curatela, ela é um instituto jurídico, né? Ela não é um serviço de cuidado. E, na verdade, a gente tem hoje muitos pais e mães que cultivam, né, essa aflição de o que será do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Porque, de fato, a gente não tem nada para oferecer se não for algo que o próprio cenário familiar se organize para oferecer. E se a gente pensa que nós estamos numa caminhada de cada vez mais famílias menores, a condição de cuidado a ser assumida pelas famílias está cada vez mais difícil. Seja para pessoas com deficiente, seja para os idosos, e seja mesmo até para as crianças ditas normais, né? Que você vai ter muitos núcleos familiares que você não tem mesmo com quem contar para prover o cuidado no dia a dia. E fora que o cuidado cotidiano com determinados sujeitos tem uma implicação financeira contundente, que muitas vezes não cabe
no orçamento da maioria das nossas famílias, né? E ainda tem uma outra dimensão, né, vamos dizer assim, do esgotamento físico e mental de quem cuida, né? Porque você imagina no dia a dia você ter que, sem o suporte de um serviço, sem uma orientação profissional de como lidar, você estar nessa convivência com Isaac, dia a dia, né? Ano a ano, isso provoca, né, um esgotamento na condição do pai e da mãe, sobretudo se eles ainda tiverem que enfrentar a realidade do mundo do trabalho, né, que muitas vezes já chega em casa o trabalhador exausto, exaurido, né, e ainda ter que enfrentar um desafio de ter um filho com deficiência, né, e que vai trazer demandas com as quais ele muitas vezes realmente não sabe lidar, né. E aí a gente pensar que a curatela vai se anunciar como a medida de cuidado, isso talvez não seja bem assim, né? Porque ela vai ser uma medida de cuidado se você de fato tiver quem cuide. Porque se você não tiver quem cuide, o cuidado não vai se materializar numa sociedade que não construiu e não efetivou políticas de cuidado, né? Então, acho que esse também é um debate que a gente precisa fazer, né? E aqui no judiciário, assim, nós temos uma demanda importante que aparece nos processos de curatela, porque nós atuamos nesses processos de curatela, né? Ainda que, historicamente, a demanda apresentada ao serviço social nesses processos seja dizer quem deve ser o curador, né? Porque quando eu observo a tradição desses processos judiciais de curatela, a gente parece enxergar uma certa divisão. A medicina cabia dizer o diagnóstico e que o cara era incapaz, e ao serviço social cabia dizer quem deve ser o curador, né? Enquanto a medicina vai trabalhar com um dado concreto do diagnóstico do sujeito, que é feito a partir de um histórico, né, de dados comportamentais, de exames que vão confirmar e indicar determinados diagnósticos, a gente, quando já tinha alguém cuidando, a gente também trabalhava nessa perspectiva da objetividade, né? É a mãe que já cuida, então você já tem ali algo definido para você se pautar. Mas quando a mãe era curadora e morria, e que você tinha que projetar um novo curador, que indicadores que a gente usava, né? Mas cabia a gente avaliar, então, quem seria o melhor curador. Em alguns momentos eu ficava me perguntando, assim, que poder de adivinhação é esse, né, que foi dado ao serviço social para dizer que Mariazinha será uma curadora melhor, né, do que a Chiquinha. Mas, na experiência concreta, me parece que essa tem sido, né, a demanda principal para o serviço social nessas ações de curatela. Mas com essa nova legislação, eu entendo que isso também não é mais assim, tá? Porque se não cabe apenas à medicina avaliar, também cabe a outras especialidades avaliar a condição existencial daquele sujeito, também cabe a nós. Embora a lei fale apenas sobre a avaliação multidisciplinar da deficiência, e na ação de curatela a gente não avalia a deficiência, a gente avalia a capacidade, né? Toda a bibliografia construída de lá para cá tem feito essa mesma semelhança, né, de trazer esse debate da avaliação interdisciplinar da deficiência para o cenário da curatela. Então, veja, nós somos a segunda especialidade a falar no processo de curatela, não é mais só a medicina.
né? E como é que nós nos capacitamos para dizer a respeito da deficiência e da capacidade dos sujeitos? O que temos dito e o que podemos dizer, porque aí também tem uma conversa, né, sobre aquilo que é e que não é privativo das profissões. Então, eu diria que o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz para nós, assistentes sociais, que numa ação de curatela não nos cabe apenas dizer quem é o curador, ou quem vai ser, né, o melhor curador. Eu acho que nos cabe também dizer se aquele sujeito precisa ser curatelado. Se de fato a curatela vai construir, né, vai oportunizar uma medida de proteção como essa que a mãe do Isaac projetou para ele. Né? Como é que é essa relação do Isaac com o irmão, para que, de fato, quando esse irmão vire o curador, né, do Isaac, ele seja, de fato, um cuidador, né, e não um impositor de decisões. Né. E isso, sim, é preciso avaliar em que medida, de fato, Isaac precisa ser curatelado. Né. Então, nós, assistentes sociais, precisamos entender que nesse contexto atual, dessa nova legislação, a gente também precisa dizer a respeito de todas essas questões. Às vezes o sujeito tem um diagnóstico que é igual, né? Pedrinho tem um diagnóstico, Zezinho e Marquinhos, mas o diagnóstico é o mesmo, mas tem significados, né, condicionantes, repercussões absolutamente diferentes na vida de cada um. Então, não é só pelo diagnóstico. E qual é a expectativa que a gente tem em relação a um curador? Né? Se você vai dizer que alguém pode ser o curador, você está projetando alguns indicadores, algumas realizações, alguma forma de operar desse sujeito que vai ser o curador. Como é que a gente pensa isso, né? O que a gente elabora sobre a figura do curador? Há critérios, há condicionantes que ele tem que cumprir para poder ser um curador? Porque a lei não fala muito sobre isso. Em algumas situações, poucas, mas em algumas situações eu peguei processos, por exemplo, que tinha disputa. E aí, o que você usa, que elemento você usa para desempatar entre aqueles que disputam? Às vezes nem precisa desempatar, depender da relação, você pode hoje fazer uso do que está na lei, né, a medida da curatela compartilhada, que, no meu entender, não se confunde com a guarda compartilhada, não é a mesma lógica. Né? A curatela compartilhada, ela é uma alternativa interessante, que eu acho que sempre que possível deve ser aplicada, até por uma questão de economia processual, vamos dizer assim, né, e de proteção da pessoa curatelada, porque na eventual falta de um curador, o outro já está nomeado. Você não tem que desarquivar um processo, contar aquela história, esperar um dia uma nova decisão. Né? Mas também não pode ser compreendida apenas por essa ótica formal, burocrática e objetiva. A curatela compartilhada, os curadores nomeados precisam, de fato, ter uma relação que permita compartilhar, né? Compartilhar cuidados e responsabilidades em relação àquele sujeito que vai ser curatelado. Né? A gente precisa pensar que a curatela, né, ela precisa pensar, não, precisa entender, né, que a curatela, ela é mais, ou deve ser usada mais, né, do que um instituto formal burocrático. Ela precisa se construir, de fato, como uma medida de cuidado. E para ser uma medida de cuidado, ela precisa ser aplicada com muito rigor, né, só para quem de fato precisa, na medida do que precisa, e
o curador precisa, de fato, ser alguém comprometido com acesso a direitos, com o bem-estar daquele curatelado. E a gente ainda tem aqui na nossa realidade aquela situação de pessoas que não tem ninguém por elas. Né? Pessoas sozinhas na vida, independente da faixa etária. Né? Então, quem vai ser o curador para essas pessoas? Né? Que medidas, que alternativas coletivas que têm sido construídas para suprir a necessidade desses sujeitos? Pessoas idosas que foram autônomas, independentes na vida, mas que vão, né, com o envelhecimento, vão adoecendo e vão perdendo autonomia e independência. Quem cuida desses sujeitos quando eles não têm mais família? Então, esse cenário, né, que aparece aqui, essa ideia do perfeito juízo, que é a nossa expectativa, mas que a vida cotidiana vai mostrando para a gente, a partir de casos inúmeros que nos chegam, ou que estão na nossa vizinhança, de que nem sempre o perfeito juízo é possível. Né? E como, então, e o que a gente tem a oferecer para aqueles sujeitos que não têm o perfeito juízo? Do ponto de vista de uma política pública organizada, a gente não tem quase que nada. Né? A cidade do Rio de Janeiro não tem abrigo, não tem instituição de longa permanência para o idoso que seja do município. Né? As nossas famílias acabam sendo a principal referência de cuidado sem um suporte adequado, né? Como lidar com essas pessoas. Aí você tem mãe e filhos, e qualquer outro ente parental que tem que cuidar de segunda a segunda, e você tem já vários estudos que falam do processo de adoecimento desses cuidadores familiares. Você tem países por aí que já foi instituído uma espécie de cuidador rotativo, né? É um profissional que uma vez na semana vai lá para aquele núcleo familiar substituir o familiar para o familiar poder ter uma folga. Ir à praia, e dormir, ir no cabeleireiro, enfim. Né? Aqui, quando a família não dá conta desse cuidado, nós criminalizamos essa família, que muitas vezes não recebe nenhum suporte, né, do poder público, do ponto de vista das políticas públicas para exercitar de fato esse cuidado. Né? Temos o benefício da prestação continuada, que é um valor de um salário mínimo e, de fato, acessado por pouquíssimas pessoas, em função, né, daquele corte de renda. E, assim, um salário mínimo na cidade do Rio de Janeiro é um valor bastante limitado para a gente prover um cuidado minimamente adequado. Né? Os remédios são caros, quem precisa usar fralda, então, pagar acompanhantes, vem pensar, né, para essas pessoas, porque esse dinheiro não dá. Então, a gente não pode, infelizmente, dizer que a gente tem hoje um contexto de políticas públicas consistentes para prover o cuidado dessas pessoas, apesar da gente ter uma lei brasileira de inclusão absolutamente avançada, né, nos anúncios de direitos que podem e devem ser acessados por essas pessoas. Então, nós, assistentes sociais, né, assim como o Isaac, o Juvenal e a Francisca, que são os pais do Isaac, né, estamos todos nós diante de muitos desafios, né, de muitas coisas ainda a serem construídas. E a construção exige de nós ousadia e dedicação para enfrentar, né, o que está aí para ser construído. Então, acho que são essas aqui as considerações que a história de Isaac, né, nos traz hoje, e a gente pode ampliar aí algumas considerações, né, mas acho que eu vou ficando por aqui.
Ai, André, adorei, muito claro, né? Às vezes eu pensava em alguma coisa, você já ia falando aquilo que eu estava pensando. Então, acho que você abordou muitos temas aí dentro desse grande tema. E aí eu só queria dividir. Acho que tem que fechar o microfone da Andréia. Fechou? Pronto, agora vai. Ó, se fechar, sai o ruído, viu? E só queria dividir uma ideia contigo que eu acho que assim, é, essa situação toda de desproteção da pessoa com deficiência é o que faz pessoas como a Francisca e como muitos outros familiares acabarem procurando justiça. Porque uma coisa que eu já ouvi muito é o seguinte, não, porque se ele tiver um dinheirinho, pelo menos, de repente alguém na família, sei lá, né, alguém vai ajudar a cuidar dele, porque tem aquele dinheirinho, com aquele dinheiro, né, já dá para fazer alguma coisa. E aí é sempre essa ideia de interditar para que aí, se a pessoa né, for um servidor público ou tiver algum nível de proteção trabalhista, né, que possa deixar para esse filho, né, alguma vinculação trabalhista, vai deixar. Então, a gente às vezes vê que. E é muito interessante isso que você falou, pessoas com o mesmo diagnóstico, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia que tem uma dependência muito grande da família, e outra com esquizofrenia que mora sozinho, tem o benefício dele que ele mesmo administra, arruma confusão na vizinhança, mas ele mesmo arruma outra casa, vai morar em outra. Eu atendi uma situação assim, que foi levantada, inclusive, um questionamento se a curadora estava exercendo o papel dela, assim, como assim ele mora sozinho, administra dinheiro, mas assim, ele realmente tinha algumas limitações, né? Mas ele tinha uma série de autonomias. Mas, assim, essa curadora era a grande referência dele. Quando era alguma coisa que ele não dava conta, nem era mãe, era uma prima, assim, distante, mas que conforme a mãe morreu, ficou nesse lugar aí você vê a coisa da família, né? E ele falava assim, fala com a minha mãe, dava o telefone dela quando era algo que ele não resolvia, né? Mas talvez também fosse uma pessoa que numa sociedade inclusiva também talvez pudesse não ser curatelado, né? Se ele consegue fazer tantas coisas, mas a mãe era servidora pública, né? E aí acabou conseguindo deixá-lo como dependente, que era o que estava. Então, assim, a falta de desproteção, né? Acho que acaba levando muito mais à judicialização de uma coisa que deveria ser um cuidado, né? E não só da família, né? Porque é outra coisa quando você fala isso que não, das instituições, né? Como que não tem, às vezes as pessoas me perguntam onde que eu coloco, onde que eu arrumo um apoio assim. E existem coisas que não, serviços que as pessoas procuram que não existem mesmo. Por outro lado, você está falando existem histórias felizes também. Eu estava vendo uma história estava atendendo uma história de uma menininha que ela tem pouca visão, não era processo de curatela, era uma disputa de guarda, né? Era uma criança, óbvio. E aí o pai falava várias coisas e que tirou da escola e que não sei o quê. E essa criança bem pequena, ela já não era mais tão pequena quando atendi. Na verdade, acho que já era até uma adolescente. Quando ela era pequenininha, ela teve uma indicação de ter residência lá no Benjamin Constant. A mãe foi contra, os pais não quiseram, falaram, não, até porque eles moravam aqui para a Zona Oeste, então era a ideia de que, nossa, como é que você vai vir trazer, sei o quê, deixar ela aqui durante a semana, e eles não quiseram, né, ficaram apavorados. E aí, nesse momento que chegou a mim, que estava essa disputa, se a mãe estava cuidando, não estava cuidando, foi o momento que a mãe botou numa escola pública. E aí o feedback que ela estava tendo, até chegar para mim na entrevista já, porque ela continuou sendo tratada, né, de forma ambulatorial lá no Benjamin Constant, é que ela estava mais desenvolvida, né, estava conseguindo desenvolver mais do que as crianças que estavam lá internas. Por quê? Porque ela estava numa sala de aula com crianças que não necessariamente tinham problema de visão, né, e de alguma forma estava sendo assistida, estava conseguindo sentar na frente,
que ela precisava. Então, assim, a gente vai vendo alguns exemplos, assim, felizes, né? De que é possível, né? Mas a gente ainda tem que caminhar muito. Eu vou te passar a palavra para, se você quiser deixar algum comentário final, para a gente também poder. Eu não sei se tem perguntas, gente. Como eu estou no celular, eu não consigo enxergar se tem perguntas, mas a gente pode responder depois também, tá bom? Vou pedir a Larissa aqui, que é meu apoio técnico, para escrever aqui se tiver alguma pergunta aqui. Mas, enfim, vou passar para a Andréia para ela falar as palavras finais. Então, nós definimos, né, nós familiares, nós técnicos que assumimos avaliações, nós desenvolvemos um modelo, né, uma espécie de padrão de como deve ser o cuidado, de como deve ser o curador, né? É como se esses modelos eles fossem aleatórios, né? Eles precisam de fato ser contextualizados, né? É claro que o cuidado, ele tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, mas ele também tem que ser visto e compreendido com uma certa flexibilização, porque as histórias das pessoas são diferentes, as condições existenciais, elas são diferentes, né? Como é que a gente vai exigir que um filho, né, que trabalha uma jornada extensa, assuma o cuidado cotidiano com a sua mãe? Ou ele cuida dela, ou ele trabalha. E se ele for cuidar, ele vai perder o emprego e vai cuidar com que dinheiro? Ah, então ela recebe o BPC, aí ele vai ser acusado de estar vivendo às custas da mãe, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa sair desse formalismo burocrático, né, e olhar, de fato, a condição precária na qual a nossa sociedade, né, a nossa população está mergulhada. E a gente precisa redirecionar, né, o canhão da cobrança, que está muito em cima do ente familiar, e isentando o poder público. Porque o poder público, até nos processos judiciais, diz assim, não tem vaga. E tudo bem, não tem vaga. Né? Não tem vaga na saúde, então o cara não é internado. Não tem vaga na residência terapêutica, não tem vaga. Não tem vaga no programa Casalar, não tem vaga. O programa Casalar há décadas não inaugura nenhuma outra residência, e a fila só cresce. Mas tudo bem. Vai a família dizer que não tem condição de cuidar. Aí a gente pensa logo num processo, né, de culpabilização, de criminalização, de prender porque há abandono. Então, acho que a gente também precisa aproveitar esse movimento, né, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe, de revisão de padrões culturais, de concepções, né, para a gente fazer uma revisão, né, ou uma alteração geral e ampliada dos valores que a gente tem usado para alguns processos de avaliação que a gente tem elaborado, né. Por exemplo, uma vez eu peguei um relatório de uma colega que dizia assim, o cara estava lá internado no hospício há anos, há décadas, e aí o relatório dizia assim, não, porque ele está bem adaptado. Como assim é bem adaptado? Ele está vivendo em clausura, né? Assim, desde 2001 que a gente tinha aqui vigente no Brasil uma lei que dizia que a longa internação psiquiátrica não é adequado. Então, como é que a gente desconsidera essa lei 10.216 e vai e faz um relatório e diz que o cara está lá 30 anos internado no hospício e ele está adaptado? Então, assim, nós, assistentes sociais, também precisamos nos rever,
né? Os serviços precisam se rever. E políticas públicas precisam ser implementadas, né, para que pessoas como Isaac possam, de fato, contar, né, com uma condição de vida mais digna, né, e, de fato, ter um padrão de cuidado, ainda com pai e mãe vivo, mas também depois que já não tiver mais pai e nem mãe. Né. Nós também temos, como assistentes sociais, a nossa parcela de responsabilidade no redesenho, né, dessa história do trato às pessoas com deficiência. Então, acho que essa aqui é a mensagem principal, sabe, que eu quero deixar aqui. Acho que é isso. É isso, eu agradeço muito, Andréia. Nossa, eu sempre aprendo muito com você. Que bom ter você aí nesse trabalho, nesse estudo, e que bom ter aqui divulgando, né, a lei e a gente podendo fazer essas reflexões tão importantes, né? Porque como que as famílias acabam sendo, né, culpabilizadas e responsabilizadas, e na verdade sem elas, né, a gente não caminha, porque são elas que estão segurando mesmo o rojão. Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes, aos que vão assistir ainda. Quero já deixar um anúncio de que na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui com a Miriam Passos, falando sobre infância e proteção social, né? Então, a gente, de alguma forma, continua aí no tema da proteção social, só que falando mais sobre várias de infância, né? E agradeço muito a todos que estiveram presentes. Muito boa noite. Então,